Tradições, civilizações e povos vão e vêm. Embora tenha sido uma civilização muito importante, porém foi praticamente esquecida ao longo dos séculos. Os etruscos desenvolveram uma cultura original e, apesar de terem habitado no século 9 a.C., eles possuíam habilidades que davam inveja em outros povos, com artesanatos, arquiteturas, esculturas e engenharia. Os etruscos foram os primeiros povos a impor o seu poder na maior parte da Península Itálica. De fato, uma população poderosa, embora não tão conhecida quanto as outras. No vídeo de hoje você saberá um pouco dessa mitologia etrusca que teve seu império esquecido e as curiosidades que fizeram toda a diferença no contexto histórico e na vida dos demais povos que se basearam através dela. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo. Os etruscos foram os primeiros povos a impor o seu poder na maior parte da Península Itálica. Originários de uma rica região situada a sul do rio Arno, a norte do rio Tibre e a oeste dos Montes Apeninos. Região esta que corresponde à atual Toscânia, localizada na Itália. Eles habitaram a província italiana por volta do século 9 a.C. e antes do Império Romano. Ainda que os etruscos sejam um povo pouco conhecido, em relação aos romanos e gregos, eles foram uma das civilizações mais poderosas da antiguidade e que apresentam uma notória herança histórica, artística e cultural. Por volta de 700 a.C., a civilização da Primeira Idade do Ferro deu origem, na Toscânia, a uma civilização de tipo oriental, iniciando deste modo a sua aparição na Península Italiana. No entanto, as suas origens ainda são complexas e não definidas. A hipótese mais considerável é a de que os etruscos chegaram vindos da Ásia Ocidental durante alguns períodos conturbados e firmaram raízes na Itália. A civilização etrusca foi se estabelecendo nesse país com suas culturas e trabalhos minuciosos que chamavam a atenção de todos, inclusive de outros povos. Estima-se que por volta do século 8 a.C., estes habitantes da Toscânia agrupavam-se numa série de centros urbanos, construindo as suas cidades segundo um plano regular e aproveitando as características já existentes da topografia da região. No norte, essas cidades viviam da agricultura e conheciam o trabalho do metal, explorando as jazidas de bronze e ferro que existiam na ilha de Elba e nas zonas mais próximas da Península Itálica. No sul, outro grupo de cidades que também dependiam da agricultura, mas que participavam ativamente no comércio internacional, importavam grandes quantidades de vasos gregos e outros produtos artísticos e exportavam objetos de bronze, sendo de distinguir a sua cerâmica negra de grande qualidade. E algo curioso sobre o povo etrusco para a época é que as mulheres tinham participação efetiva na vida pública. Elas tinham voz totalmente diferente de alguns povos mais severos, digamos assim. Segundo estudiosos e pesquisadores, a sociedade etrusca era aristocrática e diferente da civilização grega. As mulheres participavam da vida pública. A aristocracia é uma forma antiga de poder em que a política é comandada por um grupo privilegiado de membros de classe social mais alta, e esse direito de governar é passado de geração para geração. Sua estrutura política era baseada na monarquia absoluta, de onde reinava um soberano. Abaixo dos aristocratas estavam os artesãos e comerciantes, e por último, os escravos. Segundo as escavações realizadas por arqueólogos, as cidades-estados eram altamente civilizadas e possuíam um certo planejamento urbano, com estradas, avenidas, aquedutos, canais, pontes, muralhas, monumentos, casas e templos. Cada uma delas era governada por um soberano e possuía autonomia perante as outras. A economia desse povo era baseada na agricultura, inclusive a agricultura familiar, onde o sustento era somente para aquela família. Também tinham atividades econômicas como a mineração, fabricação de metais e no comércio também. Entre as produções dos artesãos estavam estátuas, vasos, espelhos, itens de joalheria. Porém, a caixa forte desse povo era de fato a navegação, atividade essa que colaborou para a expansão do comércio. Com isso, eles influenciaram outros povos da antiguidade, inclusive os romanos, quando estes venceram diversas batalhas e conquistaram as regiões da Etrúria. Embora os etruscos fossem um povo bem original com suas próprias culturas e costumes, eles tinham
tinham semelhança com a Grécia e com sua cultura, captando ainda elementos da civilização egípcia e dos povos fenícios, assírios e cartaginenses. O alfabeto dos etruscos era diferente de qualquer outra civilização antiga, tendo como base o alfabeto latino, que é o alfabeto romano. A técnica etrusca da pintura dos vasos procede da grega. A maior parte das técnicas do trabalho do metal foram importadas da Grécia, etc. Pode-se mesmo dizer que o contato com a Grécia foi um fato determinante para as fases mais importantes da expansão etrusca. As vestimentas eram parecidas com as roupas que os romanos usavam, mas com algumas diferenças entre eles. Usavam um chapéu geralmente pontiagudo e introduziram em Roma a sandália tirrênica. O povo etrusco sabia se divertir também. Para curtirem e passarem o tempo, eles tinham jogos atléticos e combates de gladiadores, a caça, a música e a dança. Conheciam a flauta simples e dupla, a cítara e as trombetas. Detinham de diversos saberes. Entre as ciências, os etruscos cultivaram a medicina, a história natural e a astronomia. Distinguiram-se fundamentalmente na medicina, tendo seus médicos alcançado grande fama entre os gregos. Além do conhecimento medicinal, eles tinham um conhecimento da natureza com uma arte específica para encontrar nascentes de águas. Segundo historiadores, eles tinham leis próprias para o cálculo do tempo e fixavam o princípio do dia pela posição mais alta do Sol, servindo-se dos meses lunares naturais. Para contar, utilizavam o sistema duodecimal. As semanas eram de 8 dias, o primeiro deles destinado ao mercado e para que o povo acorresse ao rei. Contavam os anos pregando um cravo no templo de Nortia, em Volsine. Outra divisão do tempo era o Seiculam, ou seja, a duração da vida da pessoa que tinha chegado à idade mais avançada entre todas as pessoas nascidas no ano em que morrera o habitante mais velho precedente. Uma curiosidade sobre essa civilização etrusca é que eles se tornaram especialistas na arte de adivinhação que lhes permitia prever o futuro, ou pelo menos a vontade dos deuses, visto que essas civilizações, assim como a maioria das outras civilizações antigas, eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades diferentes e lhes prestavam cultos e sacrifícios. Dentre seus deuses cultuados, alguns se destacavam: Tínia, Uni e Menva. Falaremos brevemente sobre esses deuses de forma separada. Tínia ou Tin era o deus etrusco dos céus. Similar a Zeus e Júpiter, comandava os trovões e relâmpagos e era um dos mais poderosos deuses da mitologia etrusca. Merva era a deusa etrusca das artes e da guerra. Nascida da cabeça de Tínia, outro deus etrusco, acredita-se que os romanos se tenham baseado nela para descrever a deusa Minerva, uma deusa romana das artes. E por último, Uni é a antiga deusa do casamento, fertilidade, família e mulheres na religião e mito etruscos, e a deusa padroeira de Perúdia. Ela é identificada como o equivalente etrusco de Juno, esposa de Júpiter e rainha dos deuses na mitologia romana, e de Hera na mitologia grega. A civilização, segundo estudiosos, em determinadas ocasiões, eles faziam a previsão analisando o voo das aves, procedimento esse herdado pelos romanos. Mais frequentemente, consultavam as vísceras de animais sacrificados, prevendo os acontecimentos pela forma e textura do fígado, que se dividia em seções, cada uma das quais com o seu significado próprio. Diante de toda a sabedoria dessa civilização etrusca, do conjunto de obras desenvolvidas no período de auge da arte etrusca, a arte funerária ganhou destaque e volume de confecção. Os etruscos criaram diferentes modelos de sepulcros subterrâneos, cujos mais relevantes foram os túmulos de príncipes escavados em montes, fato que geralmente ocorreu no século 8 a.C. Como esses povos tinham o costume de realizar um cortejo fúnebre com oferendas e apetrechos no caixão, os túmulos tinham um generoso espólio de oferendas para os deuses e os mortos. Por acreditarem na vida pós-morte, as oferendas tinham objetos de uso cotidiano desse povo. Os etruscos eram metalúrgicos habilidosos. A partir do ferro e bronze, produziram refinadas peças decorativas, vasos rituais, ferramentas, acessórios de cavalaria, elmos e armas com muitos desenhos e itens ornamentais. Motivados pelo contato com itens de luxo orientais, importados pela elite emergente, os produtores da arte etrusca dominaram também a manufatura em cerâmica, vidro, marfim, prata, cobre, âmbar e pedras preciosas. Os artistas ainda desenvolveram técnicas de escultura em pedra, metal e terracota, material proveniente da argila cozida no forno.
Como se não bastasse tanto talento, os artesãos realizavam esculturas que ficaram bem conhecidas e movimentaram financeiramente a região. Estátuas eram feitas de bronze, dando luxo e sofisticação às peças. Dentre várias peças, uma em especial ganhou destaque e é preservada até os dias de hoje no museu em Florença. Segundo a história, a Arringatore é uma estátua esculpida com materiais nobres e finalizadas com acabamentos mais rústicos. O Arringatore, em português orador, é uma célebre estátua em bronze preservada no Museu Arqueológico Nacional de Florença, representando um homem público chamado Aule Metele. É um raríssimo exemplar de escultura etrusca tardia, exibindo já a influência romana. Geralmente, sua datação é fixada no início do século I a.C. Porém, alguns povos não ficaram felizes com essa expansão territorial e econômica dos etruscos. A Roma e a Grécia são umas delas. Povo esse romano que derrotou os etruscos, mesmo os etruscos exercendo grande influência sobre a sociedade romana, desde cultura, artes, rituais e padrões sociais. Vale lembrar que os italiotas habitaram a Península Itálica a partir de 2000 a.C. e fundaram diversas aldeias. Logo em seguida, em torno do século VII a.C., Roma se consolidou como cidade com a chegada dos etruscos, a partir do aumento do comércio. Embora os etruscos tenham resistido durante muito tempo, suas cidades-estados, infelizmente, não possuíam união. Por conta dessa falta de união, que ao que tudo indica foi por motivação territorial, e também a questão de o povo etrusco ter se destacado em diversos aspectos em relação a Roma, os povos gregos e romanos travaram uma batalha contra a civilização etrusca. Portanto, por volta do século III a.C., segundo revelam os estudiosos, os romanos vencem a guerra e detêm o poder sobre a cidade. Com isso, a cultura etrusca sofre uma romanização. No entanto, diversos aspectos foram preservados, os quais foram agregados à cultura romana, mas que, na verdade, têm a originalidade dos povos etruscos. Embora tenham sofrido esse ataque, os etruscos ainda permaneceram de pé por algum tempo, sendo então expulsos de Roma com o fim da monarquia romana, a partir do golpe político realizado sobre Tarquínio, o Soberbo, considerado o último rei romano de origem etrusca. Isso aconteceu por uma revolta da nobreza, chamado de patrícios na sociedade romana, e assim foi instituída a República Romana. Esse é um ponto que marca também o fim da civilização etrusca na Península Itálica. Já com o fim da civilização etrusca, o Império Romano se beneficiou consideravelmente dos conhecimentos dos etruscos. Nas trocas culturais entre romanos e etruscos, os primeiros herdaram importantes mudanças arquitetônicas que caracterizaram as construções deste período, como o uso de arcos e abóbadas, construção arqueada feita de concreto, pedras ou tijolos em forma de cunha, destinada a cobrir um espaço, apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Além disso, também aprenderam questões importantes que auxiliaram no crescimento e desenvolvimento urbano de Roma. Além disso, ainda herdaram a cultura, as artes e também a estrutura social da sociedade etrusca. Outro fato que foi muito importante para os romanos foi ter aprendido sobre a organização militar dos etruscos. Os conhecimentos sobre armamentos bélicos, confecção de armas e organização de tropas ajudou muito na conquista de outros territórios posteriormente. Além disso, os etruscos ajudaram também na modernização de Roma. E algo que talvez você não sabia é que o surgimento do nome do mar Tirreno tem a ver com a civilização etrusca. Para os etruscos, eles eram os Razena, enquanto os romanos os chamavam de Tuti ou Etruti. Por sua vez, os gregos chamavam os etruscos de Tirrenos, e daí o surgimento do nome do mar Tirreno, a oeste da Península Itálica. Embora essa civilização tenha sofrido duros golpes, um fato inegável é que eles deixaram para outros povos e para a geração atual seus conhecimentos, artes, arquiteturas e culturas, que são ensinadas até hoje. Eles contribuíram fortemente com a Itália e o Império Romano poder se beneficiar desse povo talentoso. Mesmo que civilizações e domínios tenham desaparecido com o decorrer dos séculos, a beleza de suas construções, artes, continuam presentes até os dias atuais, trazendo harmonia e conhecimento para esses países e povos. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história da civilização etrusca e as suas curiosidades? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!